Você sabe qual a importância da tireoide e quais os problemas causados pelo mau funcionamento dela? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a endocrinologista Viviane Rosado. Doutora, o que é a tireoide e quais as principais funções dela? Bom, Kessia, a tireoide é a maior glândula do nosso corpo, tá? Ela se localiza no pescoço e ela é responsável pela produção de dois hormônios principalmente, o hormônio T3 e T4, que estão relacionados a toda a função do corpo humano. Eles coordenam o metabolismo, ou seja, o funcionamento do corpo humano. Então, para a gente ter as funções adequadas do nosso organismo, é preciso que a tireoide esteja também com suas funções normais. Doutora, nós somos às ruas para saber quais são as principais dúvidas da população. Vamos à primeira pergunta. Quais as diferenças nos problemas apresentados por homens e mulheres em relação à tireoide? Então, homens e mulheres podem ter problemas de tireoide, apesar de ser muito mais frequente esse tipo de distúrbio em mulheres. No entanto, é necessário que ambos, homens e mulheres, estejam sempre atentos ao surgimento dos sintomas. Vamos à segunda pergunta. É verdade que a tireoide prejudica o crescimento? Bom, a tireoide ela tem uma interferência no crescimento. Ela é importante desde o desenvolvimento da criança ainda na vida intrauterina, né? E a importância disso já pode ser relatada que desde o nascimento, naquele teste da triagem, o teste do pezinho, a criança já é avaliada quanto à sua função tiroidiana. Então, para que ela cresça, para que ela desenvolva adequadamente, é necessário que ela esteja com as funções tiroidianas também dentro das metas adequadas. Ok, a nossa última pergunta. Como é que eu posso saber se eu tenho problema na tireoide? Para você saber que se você tem um problema de tireoide, primeiro você tem que apresentar alguma manifestação clínica. Se ele tiver uma glândula com a produção insuficiente de hormônio tiroidiano, então ele vai apresentar sintomas de aumento de peso, queda de cabelo, tendência à depressão, uma adinamia, um desânimo para as suas funções habituais, um intestino funcionando mais lentamente, uma constipação intestinal. Se esse paciente, por outro lado, tem uma glândula que produz grande quantidade de hormônios, ele já vai apresentar sintomas relacionados a aumento da frequência cardíaca, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, perda de peso, aumento do número de evacuações. Então, se o paciente apresenta qualquer um desses sintomas, é preciso que ele procure um especialista para que seja submetido a uma investigação e a possível confirmação ou não da existência de um distúrbio tiroidiano. Quais as causas desses distúrbios? Tem várias causas, pode estar relacionada a isso. As causas mais frequentes são ligadas às doenças autoimunes, onde o organismo produz anticorpos contra a tireoide e que em alguns casos esses anticorpos agem inibindo a função tiroidiana. Em outros casos eles agem estimulando. E quais as formas de tratamento da doença? O tratamento vai depender da causa. Então, se você tem uma glândula insuficiente produzindo hormônio inadequadamente, você tem que fazer a reposição daquele hormônio até atingir os níveis ideais. E se você tem uma glândula que está produzindo quantidade excessiva do hormônio, há necessidade de bloquear essa produção. Doutora Viviane Rosado, obrigada por sua presença no Ciências Médicas hoje. Eu que agradeço.